Este é um momento que se reveste de especial atenção para nós, porque já temos lido sim a palavra de Deus ao longo de todo o culto. Ela motiva cada uma das partes, desde a adoração, contrição, a gratidão e louvor. Mas no momento em que nós temos um pouco mais de espaço e tempo para meditar na Escritura, com certeza há um anseio, um desejo de podermos aprender e apreender, né? De acompanhar a mensagem e sermos verdadeiramente instruídos. E esse é o objetivo, este é o nosso alvo: lermos a palavra, meditarmos nela e de fato extrairmos lições preciosas para a nossa vida. Isso você faz agora. Estamos aqui reunidos em comunhão fraternal, em comunidade dos fiéis, mas você pode fazer isso no seu cotidiano. Você pode separar um tempo diariamente na sua casa, no recôndito do seu quarto, ter sempre um exemplar da Bíblia perto de você, abri-la, ler, reler aquela passagem, levantar algumas questões, algumas expressões talvez exijam um pouquinho mais de cuidado, de zelo, de aprimoramento, eventualmente até comunicar-se com alguém que eu não entendi direito, né? A equipe pastoral aqui funciona muito bem o Disque Bíblia, né? Você liga e o reverendo Nivaldo é que é bom para dar essas informações, então que ele sabe tudo de cor e salteado. Eu e Davi e Wesley já não sabe mais, mas qualquer um de nós está à disposição, né? É um exercício para todos os dias. Mas eu quero nesse momento convidar a sua preciosa atenção para a leitura bíblica na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, até o final do capítulo. Tiago 1, 19 a 27. Mais uma vez coloquemos-nos em pé, acompanhemos com atenção a leitura bíblica. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Praz a ti, ó Deus, trazer do teu Espírito Santo luz para as nossas almas. Precisamos ter clareza, Senhor. Não é uma clareza física, não é uma clareza intelectual, é uma clareza espiritual que só o teu Espírito pode nos propiciar. E é sob os auspícios dele que nós nos colocamos agora, pregador e ouvintes, povo do Senhor, para juntos recebermos a tua instrução em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Quero ressaltar do texto lido esta expressão no versículo 21,
acolhei a palavra. Quantos sermões você já ouviu? Meu, dos meus colegas e tantos outros pastores. Pessoas aqui que ouviram pregadores que nasceram não no século passado, que nós todos nascemos no século passado, mas no século atrasado, né? Faz tempo que você está ouvindo sermões, né? Quantas pregações você já esteve presente? Hoje, com o advento da internet, você pode ouvir várias mensagens todos os dias sem sair de casa. Talvez agora mesmo você esteja aí na sua casa, sentado comodamente, acompanhando mais uma pregação. Eu ando por muitos lugares, como vocês sabem, e de vez em quando alguém diz: olha, eu sempre vejo o senhor lá no domingo, às 11 horas, às 10 horas eu vejo o pastor tal, às 9 eu vejo o pastor qual, e depois às 17, mas não sei quem. Ele deve ouvir umas 7 mensagens por dia, né? Deve ser mais crente do que você, que só está ouvindo uma, né? Pensando em algumas passagens bíblicas, alguns textos que se destacam, aqueles que a gente praticamente pronuncia de cor, quantas vezes não ouvimos a exposição daquele mesmo texto, sob ângulos diferentes, mas trouxe um crescimento muito bom para nós. A gente vai avolumando, a gente vai dando números às coisas, a gente vai percebendo que não é pouca coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta manhã é outra, né? Quantos sermões você já ouviu? Mas quantas vezes você acolheu a palavra de Deus? Porque é uma diferença muito grande entre ouvir uma mensagem bíblica, evangélica, de graça, salvação, amor de Deus, e outra é acolher verdadeiramente no seu coração, descer às suas entranhas, perpassar todo o seu ser, moldar a sua personalidade, burilar o seu caráter, modificar a sua forma de enxergar as coisas, porque a palavra de Deus é poderosa. O meu sermão não tem poder nenhum, a palavra de Deus é que tem poder. A palavra de Deus é poderosa. O autor aos Hebreus diz que a palavra do Senhor criou o universo. E quando nós lemos lá no Gênesis, no capítulo 1, logo nos deparamos com esta declaração: disse Deus, haja isso, haja aquilo outro. É a palavra de Deus criando o mundo, a palavra de Deus criando o universo. E mais, a palavra de Deus sustenta o universo. O mesmo versículo 11:3 de Hebreus diz que o Senhor criou e sustenta o universo com a palavra do seu poder. Nesta passagem de Tiago, somos lembrados que a palavra de Deus é capaz de gerar, de produzir vida, e vida espiritual. O versículo 18 que nós não lemos diz assim: segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade. E no versículo 21 nós lemos que a palavra do Senhor é poderosa para salvar a nossa alma. Então a palavra de Deus é muito poderosa, mas é preciso que ela seja acolhida no profundo do nosso ser, no âmago da nossa alma. Daí a minha insistência desde o começo, para este momento que estamos passando aqui, para um exercício diário que você pode fazer de proximidade com as Escrituras, de uma dinâmica de vida, de instrução, que venha lhe propiciar um benefício duradouro, permanente. Porque a palavra de Deus, uma vez acolhida, ela produz fruto. Ela é extremamente prolífica. Ela traz resultados. Ela vai trabalhando e transformando a nossa vida. Ela produz efeitos. E é a respeito disso que eu gostaria de falar. Os efeitos da palavra de Deus. Que efeitos ela pode nos trazer? Há muitos, mas aqui nesse texto eu encontro alguns deles que me parecem bastante sugestivos.
porque você quer realmente ser instruído, você aprecia esse momento, mas se você acolher a palavra de Deus no seu coração, realidades vão ser trabalhadas na sua alma, e ela vai produzir um efeito maravilhoso e duradouro sobre a sua vida. O primeiro efeito que eu quero trazer à luz nesse momento é o do coração manso. Coração manso. O texto bíblico diz assim, no versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ao mesmo tempo em que para receber a palavra nós precisamos ter um coração manso, uma vez recepcionada essa palavra, a mansidão adentra a nossa vida e nós passamos a ter uma atitude diferente, revelada por uma tranquilidade de alma, uma segurança do coração, uma atitude que não deixa dúvida nenhuma sobre a segurança da nossa alma, porque pessoas inquietas, irrequietas, atarantadas, são pessoas inseguras, não se sentem seguras em nada, não sentem segurança em casa, ou na rua, ou na igreja, ou na coletividade, não se sentem seguras acompanhadas ou sozinhas, não se sentem seguras diante de recursos materiais, até abundantes, transbordantes, mas estão inseguras, medrosas, intimidadas, porque lhes falta a mansidão. Para compreender melhor o alcance desta declaração e do sentido da mansidão, talvez a gente possa ver a coisa pelo avesso, como de fato Tiago nos mostra. Ele diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira, vamos opor aqui a mansidão à ira. Convenhamos, andamos muito irados, bota irado nisso, uma ira tremenda, que a gente não consegue nem disfarçar. Em alguns casos, a gente às vezes fica rangendo os dentes, e não é bruxismo, é raiva mesmo. A gente não consegue ter outra aparência que não seja esta, revelando a nossa ira. Aí você vai dizer, mas a gente tem razão para isso, veja como é que estão as coisas, em que pé elas chegaram, olha a violência, o medo que nós estamos vivendo, os descalabros dos governantes, e então em ano eleitoral essas coisas são expostas de uma maneira que deixa a todos nós assim, irados, andamos irados, mas uma ira de tal sorte que ela é direcionada para todo lado, e quem não tem nada a ver com o pato, paga o pato. Você está irado por esse motivo, por aquele outro, mas a sua ira recai talvez sobre as pessoas mais especiais, melhores, que gostam de você, que estão com você, que são companheiros, porque andamos irados. E andamos irados porque pensamos com ira. A nossa mente está cheia de ira. A nossa mente está carregada de preocupações, de ansiedades, movidas por este cenário ao redor, então a nossa cabeça se enche disso. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, se algum valor existe nisso, naquilo outro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas quando o nosso pensamento, a nossa mente vai se enchendo destas coisas negativas, a gente anda irado, a gente pensa irado e a gente fala com ira, não segura. E falar aqui eu quero traduzir exatamente a ideia de uma palavra emitida, mas que pode ser também uma palavra escrita. Você anda com raiva, hein? Cada resposta que você dá nas redes sociais, você nem acabou de ler a frase e já está xingando o outro. Primeiro porque você é um analfabeto, você não sabe nem escrever.
Você coloca a pontuação errada, a acentuação errada, essa mania de diminuir as palavras. Aí o outro, quando recebe lá, como é que ele disse isso para mim? Daí ele até liga, não, eu não quis dizer isso. Então vai estudar língua nacional, primeira coisa. Porque você está escrevendo com raiva, você está destratando os outros, você está comprando briga à toa com pessoas que amam a você e a quem você ama também, porque você anda irado, fala irado e diz e escreve com ira. A palavra dita não volta mais, diz o sábio. Ela não retorna, ela não volta. Para juntar os cacos é difícil. Por isso, quando acolhemos a palavra de Deus, ela molda em nós um coração manso. A mansidão em meio a todo o ambiente convulsivo, porque a mansidão, quando está em remanso o lago, é uma coisa, mas a mansidão, quando ele está tormentoso, quando as águas vão se avultando, como diz o hino sacro, a gente tem que aquela hora ouvir a voz do Senhor e dizer assim: sossegai, 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 porque este é o nosso diferencial. A ira do homem não contempla a justiça de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, retoma essa temática quando ele declara nos versos 19 a 21: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Entrega para o Senhor, deixa o Senhor cuidar disso, porque do Senhor ninguém se esconde. Esses conceitos que nós fazemos sobre pessoas, inclusive autoridades e tal, não tem nada de concreto. Deixa o Senhor cuidar, porque do Senhor ninguém se esconde atrás de tribunais, atrás de bons advogados. Deixa o Senhor cuidar. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer para ele. Se ele tiver sede, não nega um copo d'água, dá-lhe beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. E aí, um conselho monumental, é de fato um monumento erigido aqui. Foi aqui que a gente começou a leitura bíblica. Se a gente conseguisse aquilatar o peso e o valor do versículo 19, nossa vida seria muito melhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Vamos lá. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Olha o tamanho da orelha, está vendo bem? Não essa aqui, essa aqui. Nossa orelha tinha que ter esse tamanho aqui, ó. Orelhão, né? Dá até para fazer nadadeira com ela, de tão grande que ela é, né? Tardio para falar. Espera para falar. Espera para responder. Espera para reagir. Vai com calma. Toma mais informação. Não saia por aí falando pelos cotovelos sem ter ouvido todos os lados. Tardio para irar-se. Porque é quase inevitável, em algum ponto, a gente revelar a nossa inconformidade, a nossa não concordância com o que está saindo por aí. Só que aí, ao invés de ser uma ira raivosa, canina, será a ira de Deus transbordando por meio das nossas atitudes. Mas a gente não tem essa pachorra, a gente tem pressa, e o outro nem acabou de falar e a gente já sai respondendo, pronto para ouvir. Falou tudo? Falou? Então agora deixe-me dizer alguma coisa. E você começa a falar, ele não tem a mesma percepção sua, ele já te interrompe. Então tá bom, deixa ele falar mais uma vez. Talvez ele tenha que falar até ficar rouco, até não conseguir sair mais som da sua boca. Ele já está grunhindo. Aí você diz: bom, agora eu vou dizer umas duas coisinhas só para encerrar a conversa. Coração manso
a gente acolhe a palavra, a gente é instruído na mansidão. E só para lembrar, a mansidão é bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta ideia associada à mansidão com a herança da terra é muito sugestiva, proferido pelo próprio Jesus nas bem-aventuranças, né? A terra é direito, é promessa de Deus, mas o atarantado, o nervoso, o precipitado põe em risco a herança que tem, porque lhe falta mansidão. O manso entrega ao Senhor o seu direito, e no tempo próprio o Senhor lhe confere. É saber aguardar, é saber esperar. Primeiro efeito da palavra, um coração manso. Segundo efeito, o caráter cristão. Você precisa trocar essa minha pilha aqui, viu? Tiago é pródigo em contrastes. Ele fala aqui de ira humana, justiça divina. Ele vai falar no capítulo 2 sobre fé e obras. Será que elas são excludentes? Não, de maneira nenhuma. Mas aqui Tiago fala sobre sermos meros ouvintes ou praticantes da palavra. Mas é tremendo que ele use aqui a figura do espelho, os versículos 23 e 24. Se alguém é só ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla a si mesmo, contempla seus feitos, contempla o seu currículo. Mais uma coisinha aqui para o meu currículo. Fui assistir o culto na igreja presbiteriana, dia 30 de setembro, às 11 horas, era o reverendo Juarez que tinha pregado, né? E a gente contempla os feitos, as obras, mas ele não pratica a palavra. É como alguém que se contempla no espelho, o seu rosto natural. Espelho. Somos tentados a ficar admirando, sim, os nossos feitos. E no final, sabe o que acontece? É que esse espelho, para nós, ele só mostra o que a gente quer ver. O que a gente não quer ver, a gente não enxerga nesse espelho. Não quero ver. Esse senão aqui, não, isso não está aí, não. Esse jeito de ser, não é bem o meu, não. Essa maneira de reagir, não, eu não. Você só vê o que você quer ver. E pior, é um espelho que esconde o que não queremos ver. Ele dá uma ofuscada, que ele fica opaco ali, para a gente de fato não ser surpreendido, não ser repentinamente tomado de assalto por aquilo que a gente não quer ver. Mas o autor desse texto diz assim: pois ele a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Porque além de ser um espelho que mostra o que queremos ver, que esconde o que não queremos ver, ele é um espelho que mostra uma perspectiva apenas parcial e temporária, levando-nos ao engano, ao equívoco. O versículo 22 diz que desta forma nós somos ouvintes enganando a nós mesmos. Eu me lembro aqui de Jeremias, no capítulo 17, verso 9, que ele declara de maneira bastante exclamativa: enganoso é o coração do homem. Como a gente se engana, né? Porque a gente quer fazer prevalecer o nosso entendimento das coisas sobre a palavra de Deus. Nós queremos ser professor de Deus, nós queremos ser mestre do Senhor, nós queremos dizer que a Bíblia não está dizendo isso, é um pouquinho diferente. É por isso que está saindo até Bíblias hoje em dia que exatamente apresentam os valores e os princípios que a palavra de Deus não disse, porque queremos incutir nela o nosso pensamento e não o pensamento de Deus, e nos tornamos assim ouvintes negligentes, que não estão diligentes na palavra de Deus. Tudo isso eu estou colocando porque quando nós nos aplicamos a uma oitiva nítida da palavra de Deus, nós vamos formando o nosso caráter cristão. Nós não vamos mais nos apresentando apenas como pessoas boas, pessoas confiáveis,
pessoas dignas de aplauso pela sociedade, pelo elevado valor que nós revelamos, nós vamos mostrando que somos seguidores do Senhor Jesus, que nós acompanhamos os passos. Eu não quero que ninguém olhe para o meu currículo, para a minha carreira, para a minha vida e diga: está ali uma pessoa boa. Eu quero que alguém olhe para mim e diga: ali está um seguidor de Jesus, ali é alguém que tem o caráter cristão, está alguém ali que, ao olhar no espelho, olha o que precisa ver e não está bom e corrige, não fica ocultando-se e sempre está diante da palavra, para que depois a gente não esqueça as coisas. É a prática da palavra, que nós vamos já caminhar para o final aqui, mas alguma coisa precisa ser dita a esse respeito. Praticar a palavra implica em respeitá-la, levá-la a sério. Leve a sério as Escrituras, não brinque com as Escrituras sagradas, não faça de conta, não seja um leitor inconstante, um estudante relapso. Leve a sério a palavra de Deus. Segundo, tenha muita atenção. Tiago fala assim: atentai. E o sábio no livro dos Provérbios inúmeras vezes diz assim: atentai. Ter atenção, atenção máxima. E principalmente no confronto de valores e princípios é preciso deixar que ela prevaleça. Hoje nós vivemos dias assim, somos confrontados o tempo inteiro, daquilo que cremos, daquilo que pensamos à luz da palavra de Deus, e com que facilidade a gente escorrega, e com que rapidez nós nos deixamos levar por esses conceitos, deixando de fazer a palavra de Deus nesse confronto prevalecer. Então, primeiro de tudo, o coração manso, depois o caráter cristão, em terceiro e último lugar, prática de vida. Nesse ponto, Tiago vem para nós e diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O cristianismo não é uma mera religião. Tomar o cristianismo apenas como religião cristã é muito pouco, porque o cristianismo é vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Religião a gente pratica no domingo, em alguns momentos específicos, é a nossa credencial denominacional, mas cristianismo é todo o tempo, toda hora, na igreja, em casa, na escola, no trabalho, com os amigos, no lazer, na recreação, nas lutas, nas tribulações. E aí ficam 3 elementos derradeiros para a nossa instrução nesta manhã, que deve ser prática da nossa vida. O primeiro deles: refrear a língua. Só a língua está em declive acentuado, sem qualquer marcha engrenada, descendo, como se diz, na banguela, né? Você está deixando ela descer toda a ira, amargura, mágoa, malquerência, seja escrevendo, seja falando, porque a sua alma está carregada disso. É porque você não está acolhendo a palavra de Deus. Porque se você acolher a palavra de Deus, você vai refrear a língua, você vai puxar o freio de mão, você vai medir melhor o que diz, o que escreve, o que pensa, você vai refletir mais, você vai cultivar muito mais a bem-querência do que qualquer mal-querência, você vai abraçar mais do que afastar, você vai procurar estar com as pessoas do que alheias e distante delas, você vai procurar entender o coração do outro e não apenas fazer prevalecer as suas ideias a respeito das coisas. Se alguém supõe ser muito crente, muito espiritual, muito cristão, muito religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando o coração. Você escolheu uma religião e está vivendo outra. Você escolheu o cristianismo nos moldes de Jesus, mas está vivendo de uma maneira que contradiz a fé cristã. Segundo, prática de vida: cuidar dos atribulados. Aqui é dado 2 exemplos.
o dos órfãos e das viúvas, uma demanda que existe até hoje, evidentemente, mas naquela época, no primeiro século, era gritante. Todo ganho advinha dos homens em idade de trabalho, soldados, e quando havia o falecimento deles, as mulheres ficavam sem ganho e os filhos ficavam também sem recursos, e a igreja logo assumiu isso, como a gente faz até hoje. Mas hoje a gente poderia abrir bem o leque dos que estão padecendo, dos que estão sofrendo. É só visitar as entidades assistenciais, hospitais, ir aonde as pessoas estão padecendo e mostrarmos a nossa solidariedade. Cuide de alguém que está padecendo. Pare de cuidar só de você. Você só pensa em você. Para de ser egoísta. Se preocupar com as nossas crianças, com os nossos idosos. Hoje, inclusive, tem culto lá às 3 horas, se você quiser ir lá prestigiar o nosso culto em Guaraituba. Cuidar dos atribulados. E por fim, não menos importante, Tiago termina com esse corolário: guardar-se incontaminado do mundo. Tiago não disse que a gente vai só cuidar dos órfãos e das viúvas, ou cuidar mais do que a nossa boca está dizendo, como viemos trabalhando desde o começo. Ele termina dizendo, é um fecho muito claro, muito nítido: o mundo é o mundo. Nas palavras de João, na primeira epístola que João escreveu, no capítulo 2, ele diz assim: irmãos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e ele descreve a cupidez da carne, a cupidez dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não há natureza, não há criação, nem mesmo as pessoas que estão neste mundo devem ser objetos do nosso afastamento. Ao contrário, devemos nos aproximar de tudo isso. Mas mundo entendido como um sistema de valores contrários à palavra de Deus. Com que facilidade nós nos tornamos mundanos. Vivemos da mesma forma como vivem aqueles que não servem a Deus, que não temem a Deus. Nós temos um distintivo. Nós temos uma marca diferente. Nós temos que ser luzeiros desse mundo tenebroso. E a cada passo demonstrarmos isso. Efeitos da palavra de Deus na nossa vida: um coração manso, o caráter cristão bem aprimorado e a prática de nossa vida revelar que esta palavra faz efeito em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.